Fala pessoal, Bruno Passos aqui e eu trouxe hoje o Rafa Arinelli do Cinemação para falar do filme favorito dele, que é O Rei Leão, tanto que eu botei esse wallpaper bonito aqui atrás. Eu já participei de 4 episódios do podcast Cinemação, foram bate-papos deliciosos, todos os links vão estar aqui na descrição, mas eu vou deixar quem entende do assunto falar. Rafa, se apresenta para o pessoal. Pô, obrigado primeiro pelo convite, né? Não é sempre que a gente que é podcaster aparece em vídeo. A gente tem lá o Cinemação, né? Um site que tem mais de 10 anos. Olha só, já pode falar isso. É um site ancião já dentro da internet. E a gente tem o podcast que ano que vem vai completar 10 anos. E podcast que já tá há um tempinho aí. Para quem quiser, sempre procurar por cinemação.com, né? Sem cedilha, sem tio. Então, cinemacal.com. E eu tô nas redes sociais aí também. Twitter, Facebook, Instagram. Tudo como Rafa Arinelli. Tô lá pra basicamente reclamar da vida, né? Que é isso que a gente faz nas redes sociais. Pessoal, vou botar todos os links para as redes sociais do Rafa e do Cinemação, tudo aqui embaixo, inclusive o site oficial. Então, Rafa, esse é o quadro aqui que eu chamo pessoas para a gente bater um papo sobre o filme favorito delas, ou um dos filmes favoritos, um filme que é marcante para elas. A gente vai falar um pouquinho do filme ainda, mas eu queria saber, antes de mais nada, por que esse filme é importante para você? Como ele te marcou na sua vida? Primeiro, adorei seu fundo, tá? Eu achei Foi... muito... Eu achei muito bom. E, ó, o Rei Leão, junto com A Bela e a Fera, foram os 2 desenhos que eu mais assisti na vida. Eu sou de 85, então, como uma boa criança dos anos 90 ali, mergulhava fundo, né, nesses desenhos da Disney. E o Rei Leão, ele teve uma característica bem peculiar para mim, porque eu tinha ganhado um VHS, né? Tinha a fita do Rei Leão e assistia muito, a versão dublada, tá? E aí, juntou que nessa época eu gostava muito de desenhar. Então, o que eu fazia basicamente na minha infância, em vez de ficar comprando brinquedo e tal, eu parava e enquanto eu tava assistindo alguma coisa, eu ficava desenhando. Então, eu desenhava meus leãozinhos, sabe? Desenhava eles e tal, e aí depois eu recortava eles todos e ficava ali brincando com aquilo. Então, o Rei Leão foi um dos primeiros, assim, que, tipo, me incentivava muito a desenhar, porque eu amava a história, amava essa coisa da redenção, da luta ali e tal. E aí eu fazia meus leões ali e tal. Então, acho que foi isso, foi muito marcante por isso. Olha só, de todas as vezes que eu gravei um vídeo desse perguntando por que os filmes inspiraram as pessoas, primeira vez que eu escuto alguém falar que me inspirou a produzir arte, a fazer coisa que eu gosto. Foi o seu caso. Pois Isso é. eu acho isso maravilhoso. O poder que filmes têm, principalmente quando a gente está criança para adolescência ali, tem uns que marcam nossas vidas por motivos diferentes, motivos das minhas paixões pelo cinema. Não é só entretenimento, a gente aprende muita coisa. E a gente Não, recebe conforto muitas vezes. E eu tive o privilégio de fazer uma entrevista com o Mauro Ramos, que é quem faz o Pumba. Entrevistei ele, tá no podcast, e aí, cara, no final da entrevista, eu virei para ele e falei assim, Mauro, eu sei que todo mundo deve te pedir isso, não sei o que, mas eu não posso encerrar sem você falar uma frase, alguma coisa e tal, né? E aí ele pegou e falou, porco! Eu pra Maravilhoso. você, senhor porco! Cara, eu me fui ao delírio. Caraca, que maravilha. Coisas dos anos Dublado. 90, a gente viu muita coisa dublada, porque a gente estava crescendo, não tinha muito contato com inglês, não tinha facilidade de arrumar filme em inglês, né? Não tinha streaming ou DVD que você escolhe o idioma, você alugava a fita e a fita era aquele idioma e acabou. E o Rei Leão teve um outro lance que, assim, eu fui assistir ele no cinema também. E na época, né, você não tinha poltrona marcada, era selvageria, né? Você chegava lá, comprava o ingresso e ficava ali na porta do cinema para entrar. Foi minha prima que foi me levar, uma prima mais velha, e eu tava na porta do cinema, a gente sentou, o cinema tava cheio, e aí a gente sentou meio que na frente, assim. Então era aquela coisa meio de você ficar olhando para cima, sabe? E aí a gente tá lá assistindo e eu tô maravilhado com aquilo, sabe? A história, as hienas e, sabe, toda aquela coisa de conspiração lá para tomar o poder e tal. Tô maravilhado com aquilo. E a minha prima, que tinha 18, 19 anos, ela quis levar a gente pro cinema para ela poder dirigir, entendeu? Porque ela não tinha muitas oportunidades. E aí eu tô lá maravilhado com aquilo e de repente vejo que a minha prima tomba com a cabeça pro lado, sabe? Dormindo no meio do filme, cara.
E eu, com 9 anos, mais ou menos, eu fiquei tão horrorizado com isso, falando, caraca, como ela tá perdendo essa obra-prima aqui? Eu lembro que eu acho que foi dos meus primeiros sensos críticos, sabe? De olhar aquilo e falar assim, a pessoa veio ao cinema e não está assistindo isso. Cara, quando você falou que você olhou pra sua prima, ela tava com a cabeça baixando, eu achei que é porque ela ia chorar, coisa assim. Ela dormiu no Rei Leão, Dormiu, meu é. Deus. Sabe quando você Prima tá do assim, Rafa. você dá aquela Sei, aquelas pescadonas assim. Esse filme é muito grandioso. Eu fui rever esses dias pra gente poder gravar aqui. Ele é muito Uhum. grandioso. Eu quis botar esse fundo, que é a abertura do filme, porque é uma das maiores aberturas do cinema. Eu acho É, magnífico, saca? Não é só qualidade de animação e a coisa ser muito bonita, que é. Ele já de cara, ele te dá um escopo tão grande, ele já tem um senso de épico. E é sim, tudo contado exato. com só música e a narração visual que termina com o Simba sendo erguido lá, filhotinho, e ainda vem a luz pra iluminar. Eu acho lindo. Essa abertura É é lindo, é lindo. fenomenal. Talvez Então, seja uma das mais marcantes do cinema, né? Em pouco tempo, nesse começo, você já estabelece o que é aquele universo, entendeu? Você já está mostrando que existe um ciclo, que as coisas elas precisam estar em equilíbrio ali e tal. E é óbvio, né? Ele tem lá aquele pé em Shakespeare e tal, mas isso eu só fui saber depois. A ideia da luta pelo poder, né? Essa coisa do irmão ruim que quer tomar o trono porque ele nunca vai ser rei. O irmão precisa morrer, o sobrinho tem que desaparecer também, né? De algum jeito. Era um negócio pesado e tal. E tem uma outra coisa que eu acho que o Rei Leão ele se perpetuou para mim ao longo do tempo, porque depois eu fui consumir ele de outras formas também. Então eu fui assistir lá a peça de teatro que tinha, né, em São Paulo e tal. E, cara, era maravilhoso, eu chorei, como se eu estivesse vendo a primeira vez, as mesmas frases e tal, só que uma mídia diferente e, sabe, trazendo também toda essa grandiosidade, mas de uma forma tão poética, sabe? Era tão bonito. E o começo, para quem não sabe, no teatro, é legal que você tá ali sentado e aí os animais vão indo em direção ao palco, então, sabe, de repente você tá ali, passa uma girafa do seu lado, né? Um negócio enorme do seu lado, ele caminha pelo público, assim, até chegar lá na frente, no palco. Nossa, era demais. Nossa, demais. Essa abertura é incrível. e eu vi esse musical também. Quando chegou em São Paulo, eu e minha esposa, a gente viajou para São Paulo só para ver isso. É adaptação de Broadway, assim, você não perde se você tem a chance, porque é Não algo muito perde, é. marcante. E realmente, ele consegue, pela mídia diferente de teatro, te envolver naquilo que você repete a sensação de maravilhamento de estar vendo Exato. aquela obra. Esse momento que você falou quando começa e vem os animais entrando, nossa, se você falou, eu arrepiei só de lembrar. É É maravilhoso. E toda a incrível. estrutura de palco e a forma como eles usaram os adornos para ser os animais, né? Nas cabeças, e que às Sim. vezes o adorno mexia para ficar na frente e voltava. Nossa, foi marcante demais. A gente voltou com sacola desse negócio, caneca, imã. A gente comprou um monte na lojinha. A gente morreu uma É. grana. Tem uma cena no teatro que era uma das cenas que eu estava muito curioso para ver como que eles iam reproduzir, que é a morte do Mufasa, né? E aí eu fiquei, cara, como que eles vão fazer? Porque, cara, no desenho ele é atropelado por gnus e tal, Simba no alto do morro, vendo o pai sumir na névoa. E no teatro é tão legal, porque primeiro que a vinda dos gnus, né? Eles fazem uma perspectiva, assim, muito louca de, sabe, uma coisa baixa, outra mais alta, e aí você vê uns gnuzinhos aparecendo lá no fundo, como se fosse uma cachoeirinha, assim, você vê eles pequenininhos descendo, aí daqui a pouco sobe outros um pouco maior, até que chega realmente no palco, então você vê aquela coisa vindo, né, aquela coisa poderosa, assim. A peça é maravilhosa, eu acho que todo mundo que tem oportunidade deveria ir ver mesmo, independente de gostar ou não gostar de Rei Leão. É como meu pai diz quando eu conto para ele de algum ou peça assim, algum show que eu fui, ele fala: você não precisa gostar do Rei Leão, por exemplo, você só precisa gostar de espetáculo. E você vai ter uma É, coisa ali fantástica. E bom que você falou da morte do Mufasa, porque provavelmente a cena mais memorável do filme. É engraçado ver, eu procurei ver cenas de reações de pessoas mais novas que estavam vendo pela primeira vez. Tinha um pai que mostrou para uma filha pequena, devia ter seus 6, 7 anos, mas ela chorava copiosamente, assim, e quando chega o Scar falando lá, poxa, assim, embora o que você fez, ela gritava assim com a tela: foi você, teu safado, vai embora. Mas é muito impactante, saca? A cena é, é muito bem montada. Aí eu é. queria te perguntar, comparando com o live action que saiu em 2019, porque quando começa o estouro lá da manada, né? Eles dão um close na cara do Simba, parecendo aquele close de dog,
Dolly, aquele zoom de Dolly, saca? Sim, sim. E o olhão, assim, que é coisa só de animação, é um detalhezinho de apresentar um momento que é fantástico. Ali você sente o pavor, pra depois, quando ele vê o Mufasa caindo, ele começa a gritar e o zoom vem fora, assim. A sensação, a emoção ali é muito vívida. E no live action, como eles não tinham muita expressão, meio que perde muito isso. Como foi sua Exato. experiência vendo live action, pensando no desenho? Então, cara, tem uma coisa interessante, porque quem apresenta o podcast comigo é o Daniel Cury, né? Que é meu parceiro ali, tá desde o começo fazendo o podcast comigo. E assim, a gente teve uma discussão forte sobre o live action do Rei Leão. Ele não gostou de várias coisas, né, do live action, e entre elas era justamente essa questão de que você perdia, né? O Jon Favreau, ele fez, assim, ele fez uma releitura do desenho, né? Uhum. Ele puxou para uma coisa real, né? E o que eu dizia pro Dani, que foi o ponto da nossa discussão, é que tudo bem você não gostar, mas a gente precisa entender que ele foi bem sucedido no que ele queria fazer. O que o Jon Favreau queria fazer era transferir o filme para um live action. Ele queria realmente fazer como se fossem animais reais ali. E Uhum. animais reais não tem expressão, Não tem. essa que é a verdade. Então, assim, eu defendi esse ponto. Eu falava assim, ó, eu achei que foi legal, porque ele tinha uma proposta. A proposta dele era fazer um negócio muito calcado na realidade, com uma história, obviamente, né, super fantasiosa ali e tal, mas a ideia dele era pegar animais reais e vou fazer uma história fantasiosa com esses animais. E eu acho que ele foi bem sucedido nisso. Eu não tiro o mérito dele. Ele declarou que ele queria fazer isso. Agora, aí a pessoa assistir e fica falando, não, mas pô, os animais não têm expressão, os animais não têm isso, não tem aquilo, não tem a sobrancelha, não tem tal. Cara, daí você quer outro filme, porque não é o filme que ele fez, entendeu? Não era o filme que ele resolveu, que ele queria entregar, e que foi o filme que ele declarou que ele ia entregar. Então, assim, eu entendo as críticas e tal ao filme. Para mim, ainda é marcante o desenho, acho que pelo lado afetivo mesmo, né? Que eu era criança, pô, o desenho, como eu te falei, foi uma inspiração para mim, o desenho. Ele me introduziu a esse mundo de fantasia de uma forma super carinhosa, assim, sabe? Eu tenho um amor pelo filme enorme. Agora, depois de tanto tempo, estudando cinema, entendendo um pouco mais de cinema e tal, obviamente que o live action não entrou na minha coleção de filmes memoráveis, entendeu? Eu achei uma bela homenagem, revive a história para quem não viu, para quem quer mostrar, né, para as crianças e tudo mais, mas não é. Agora, vamos deixar uma coisa bem clara aqui também, porque apesar de eu defender o live action, eu entendo e eu concordo e eu sou também a favor da crítica de que o live action erra e erra feio quando eles cantam a música do Simba com a Nala, né? Que é a música. Como que é o título? Can You Feel the Love Tonight? Can You Feel the Love Tonight? Exatamente. Uhum. E aí eles fazem uma música que o título da música é Você Sente o Amor à Noite, e eles fazem a cena inteira de dia. Aí, É meu amigo. verdade! É verdade! Caracas, eu não tinha parado pra me tocar nisso. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí é uma Caracas! falha grotesca, entendeu? Aí não tem o Gente, que defender. é, eu admiro esse live action pela conquista técnica que ele é, porque é impressionante, realmente. Se era para ser animais parecerem reais e filmados, a sensação é essa. Em momento algum você percebe um CGI. Aquilo é impressionante, realmente. Mas eu me peguei vendo o filme me emocionando, porque na verdade o filme me fazia lembrar da animação. Aí eu lembrava, Ele nossa, que tem. momento. Aí eu vinha o momento da animação e eu vivia junto com o filme. Eu ainda não conversei com alguém que nunca viu animação e só viu live action, para saber o que a Eu pessoa também sentiu, porque não. eu não tenho experiência. Veio muito da animação, Exatamente. aí eu não consegui separar. Exatamente. Não, e eu acho que não, eu acho que para quem assistiu a animação não vai conseguir separar, não tem jeito, Não cara. tem. Eu imagino que seja um sentimento semelhante a quem lê muito HQ, vê muito tipo Wolverine, o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha, não sei o quê, e aí o cara vê esses desenhos em live action, entendeu? E aí a galera olha aquilo e fala assim, caraca, é fiel ou não é fiel à obra
obra original lá que eu vi. Acho que é algo semelhante ali, porque é isso, a gente foi apresentado a um cartoon, né? A um desenho, e a gente tem a imagem do Simba, da Lana, do Mufasa daquele jeito, e aí você vai assistir o live action, você entende, tá bom, aqui são animais reais, tem essa coisa real e tal, mas, né, você vai ter sempre essa lembrança deles lá, porque, né, foi um sucesso, né? Quando ele foi lançado, ele foi um sucesso absoluto, não tem como não lembrar. Inclusive, eu estava lendo algumas coisas sobre o filme. Você falou que você tinha a fita VHS, né? Eu também tinha a fita É, VHS do Rei Leão. Ela é a fita de VHS, o home video, mais vendido da história. pois é, E não é à toa, só que também foi a maior bilheteria mundial em 94, quando foi lançado. Então, foi um filme de grande alcance. E a gente exato. estava falando mais cedo, né? Como alguns filmes que a gente vê como criança, adolescente, marcam muita gente. Uma coisa que eu sempre carreguei desse filme, eu queria saber o que você acha, se você teve a mesma coisa ou não. Justamente a morte do Mufasa foi um primeiro aprendizado do que é lidar com perda. Não que a gente estava sentindo a É, perda, mas a gente estava crescendo, saca? Assim como o Simba teve que, de repente, lidar com aquilo muito jovem, a gente teve que ficar aquilo marinando na nossa cabeça e começar a pensar no mundo é, real. Então foi um primeiro contato em lidar com luto, em lidar com morte. Na sim. minha infância crescendo, minha infância e adolescência, né? Eu lembro muito desse filme e do Em Busca do Vale Encantado. Não sei se você viu. Sim, sim, Quando a mãe do dinossaurinho morre lá no começo do filme também. Me corta o pois é. coração até hoje quando eu revejo. Não, é pesado, ele tem essa função educacional, assim. E eu diria até mais, além dele colocar o discurso da morte para você refletir sobre ela, criança, né, que seja, tem também o lance do legado também, né? O que os seus pais estão deixando para você, o que seus pais implantam em você e que te deixam ali, que você vai continuar perpetuando isso, né, para as próximas gerações e tal. Então, eu acho que tem isso. Eu lembro que, para mim, eu não lembro de eu, pequeno, ter ficado chocado, por exemplo, com a morte do Mufasa. Eu não lembro disso. Mas eu lembro, assim, que o fato de o filme tratar a morte dele de uma forma que eu acho que é uma forma muito natural, entendeu? Ele vai, cai, morreu. Tudo bem, tem a cena, né? Ele caindo lentamente, some no meio Mas da não tem aquela poeira. do moribundo, Simba, meu filho, você precisa. Ah, sabe, É, adeus, mundo cruel. Não exato. tem. Ele só chega lá Ou e tá você vê o o corpo do leão pai. rolando em cima dos gnus, né? É, Tipo, uma coisa trágica, que as crianças iam sair de lá, caraca, você viu, nossa, ele essa. quebrou a pata, sei lá. Então você não tem isso. Então ele some, e quando o Simba vai atrás dele, encontra ele ali, você também não tem nenhum sinal assim, nossa, ele está todo machucado, ele tá assim, ele tá assado. Não, no máximo, cara, aquele pelinho sabe, do nariz ali, do gato ali, né, que fica meio tortinho ali e tal. Mas então eles tratam de uma forma muito natural. E aí em seguida você já ter o punch do Scar, tipo, ó, vai embora, foi você que matou ele, vai embora, não sei o que, ele manda as hienas. Então você não tem muito tempo também para ficar, sabe, curtindo aquilo ali. E aí eles vão alimentando isso com. Logo em seguida a gente é apresentado ao Timão e o Pumba, aí a gente vê o Simba crescendo, ele reencontra a Nala. Então, sim, você vai vendo. E quando ele sente um pouco mais, aí você tem essa coisa do legado, essa coisa da memória, né? Naquela imagem do Mufasa no céu, Uhum, que eu acho que é outra imagem maravilhosa do maravilhoso. filme também. E aí que eu acho que mora essa parte do legado, que eu acho que é muito legal, porque para mim é uma das cenas mais marcantes, é quando ele se olha no reflexo e ele vê o pai dele nele, entendeu? E aí ali eu lembro que eu falei, cara, olha que legal. Então o pai dele pode ter morrido fisicamente, mas o pai dele continua presente dentro dele, entendeu? Então é uma coisa tão bonita, é um jeito de tratar a morte de uma forma tão, tão sensível assim, que eu acho que eles trabalhavam de uma forma muito, muito primorosa, sabe? Concordo plenamente, saca? Como eles lidaram com a morte do Mufasa, ela não foi uma coisa só gratuitamente chocante, saca? Além da Exato. cena ser toda muito bem feita, tem todo esse impacto para chegar nessa mensagem que termina com uma coisa positiva e de esperança e com uma lição para você abordar o luto quando chegar a nossa vez de ter que lidar com esse tipo de dor. Me corta o coração até quando o Simba vai lá ver o corpo do Mufasa e ele entra debaixo da pata do Mufasa como se fosse um abraço. Aquilo corta Sim, o coração, não exato. interessa quantas vezes eu revejo esse filme. Aquilo é muito difícil de rever. Machuca, né? Mas essa é uma das funções, né, do desenho, dos filmes. Ele
transmitir essa sensação. Tipo, a gente tá acompanhando o personagem principal, que é o Simba, então a gente precisa sentir um pouco da dor dele também. Então ele passa por um momento de luto, né? Ele não passa pelas 7 etapas do luto, ele não fica revoltado, não sei o que, aquelas coisas. Mas você vê, tipo, depois que ele foge das hienas e tal, e o Timão e o Pumba encontram ele tá num momento completamente desiludido, ele não quer mais fazer parte daquilo, pra ele acabou. Então, eu acho legal isso, sabe? Essa construção dessa maneira, porque ameniza a perda, mas não deixa o espectador ficar sem sentir nada, entendeu? Ele sente. E um filme de qualidade tão alta quanto esse é interessante não, é curioso. Quando eu fui ler que a Disney estava produzindo ele e Pocahontas ao mesmo tempo, e basicamente todo o time principal foi para Pocahontas, porque eles estavam com muito mais fé que Pocahontas ia render em dinheiro, em crítica, e o Rei Leão foi tocado meio que por um time B, saca, dos animadores. Muita gente ali que foi chefe de animação de algum departamento, foi a primeira vez, por causa disso. Louco, E olha né? a diferença eu gosto de Pocahontas, mas olha a diferença de qualidade, eu acho muito gritante. E eu acho que uma das vantagens, assim, uma das grandes qualidades do Rei Leão é o equilíbrio dele, sabe? É um filme que tem o tempo certo pro drama, o tempo certo pra redenção, o tempo certo pro romance, o tempo certo pra vingança, o tempo certo, sabe? Ele tem o tempo certo dessas coisas. Então, assim, ele não fica se prolongando muito. A gente entende desde o começo, desde quando o Simba conhece a Lana, que eles são amigos e eles precisam de uma cena, que é a cena da música que eles, né, à noite e não de dia, mas é à noite. Mas a gente precisa dessa cena pra gente entender, assim, que existe um romance ali. Os dois se gostam e tem uma admiração mútua e tal. Se você estendesse um pouco mais aquilo, sabe? Se você ficasse colocando os dois se paquerando, um flertezinho, não sei o que, você ia perder um pouco a mão. Você perde um pouco das piadas, né? As piadas do Timão e o Pumba, por exemplo, que ficam um pouco enciumados, mas é o que move eles a se juntar também à causa do Simba, né? Você perderia essas coisas. Então, assim, eu acho que é um filme muito equilibrado nesse sentido. O que eu gostaria de ter visto um pouco mais, é uma crítica, mas quem sou eu para criticar o Rei Leão? Mas o que eu gostaria de ter visto um pouco mais, que eu acho que faltou um pouco, era justamente mostrar um pouco mais do declínio do reino com o Scar, entendeu? Eu queria ter visto um pouquinho mais isso. Eles mostram que, né, tá tudo acabando, mas eu queria ter visto um pouco mais assim para reforçar até essa administração desastrosa que é do Scar, um líder autoritário, né? Eu tava conversando isso um dia desses, saca? Porque olha só, um cara que chega ao poder por meios alternativos, digamos assim, aí chega lá achando que é fácil, que é só mandar Golpista, tudo, né? como a Golpista. ditadura que quer ser, né? Aí é um incompetente, os recursos, tipo, ficam difíceis, o meio ambiente vai pro saco, e quando ele é cobrado, a culpa é dos outros. Onde será que a gente já viu um negócio desse? Rapaz, Pois é, não é? Não é? que Por isso que eu coisa. acho que poderiam, né? Poderiam ter mostrado um pouquinho mais disso pra gente realmente ver essa incompetência dele. Ele tem essa coisa do incompetente, de ser maquiavélico e cínico e mentiroso e tudo mais, e todas essas coisas, mas a gente não vê muito na prática, entendeu? Tipo, ele errando nas administrações, ele culpando toda hora os outros. Assim, eu queria ter visto um pouco mais, mas também não tem problema nenhum. A gente realmente só vê quando já está tudo muito destruído. A gente não vê a progressão. É, Porque a progressão aconteceu durante o Hakuna Matata, né? Durante o Hakuna Matata, o Simba cresce. E foi durante esse exato. período que a Terra lá também foi pro saco pela má gestão do Scar, que aliás tem os apoiadores que ficam rindo, achando o máximo, mas também estão só se ferrando, né? O Scar, eu acho um personagem fantástico. O design dele, ele serve ser diferentão de todo mundo, pelas cores, ele tem os ângulos mais pontudos, a música do Scar, né, que é a Be Prepared, que é muito bem construída na maneira como eles põem ele misturado em fumaça e aquelas cores verdes que eles adoram usar para vilão. E quando ele coloca ele em cima e as hienas marchando, e aquilo foi baseado em vídeos de nazistas marchando, a mensagem é muito clara, saca? Muito De claro, quem é. é aquele vilão. Eu acho um belíssimo vilão, assim. E o lance também dele ter, né,
o laço familiar pelo Simba, pelo Mufasa e tal, de ser, né, sobrinho, irmão, e torna tudo mais pesado também, entendeu? O cara era parte da família e deu um golpe, né? Então é muito pesado nesse sentido, assim. Cara, eu acho um filme muito redondinho mesmo. Esse é daqueles filmes que não deve ficar datado nunca. Por qualidade, por temática, por técnica narrativa, não vejo esse filme ficando datado. E no caso do Rei Leão, o Simba, em alguns momentos, ele se mostra um herói frágil, né? Um herói desiludido. Então, por ser um herói meio quebrado, o Simba, por exemplo, eu acho que ele aproxima mais do público em geral. Às vezes as pessoas não estão a fim de ficar positivas o tempo todo, sabe? Às vezes a mágoa perdura e ele se sentindo culpado, ele tinha culpa porque ele achou que, né, desde sempre foi contado a ele que ele tinha matado o pai, né, por culpa dele. Então ele vai criando essas coisas dentro dele. Então, assim, a gente vai vendo que é um herói quebrado e que ele vai se reconstruindo ali ao longo, né? Ele tem algumas músicas que ele passa por essa coisa um pouco mais melancólica, um pouco mais, sabe, quebrada em alguns sentidos, os sonhos, né? Mesmo a música do Simba quando ele é pequeno, que ele fala que quando ele for rei, ele vai ser isso, vai ser aquilo, é uma música positiva e tal, mas é uma música mais infantil, assim, né? Então ela é quase sonhadora. Você tem alguma música favorita dessas do Rei Leão? Ou depende do momento? Eu diria que a primeira, né, do ciclo da vida, talvez seja a minha favorita. Eu acho que porque também, sabe quando viralizou aqueles lances dos, tipo, os músicos do teatro dentro do avião cantando e tal? Nossa, aquilo eu via e ficava, caraca, eu queria muito estar ali, é incrível, é incrível. Então, acho que a música ganhou, assim, patamares depois de um tempo, entendeu? Na época, eu acho que a que eu mais gostava era essa do Simba falando quando ele for rei, né? Era uma das que eu mais gostava também. Mas eu acho que daí o ciclo da vida tomou a frente depois, mas aí, né, por culpa da internet. Alguém veio com uma teoria que, depois que eu escutei, eu não consigo discordar, que as músicas românticas e musicais da Disney é quando os personagens transam. Só que o desenho não pode ter isso. Depois que eu escutei isso e eu não consegui discordar, e eu fui rever o filme, tem uma hora que eles estão com o Simba e ela brincando, e ela cai no chão, ela dá um olhar que eu fiquei, meu Deus, a inocência daquele momento morreu pra mim, porque alguém me contou isso. Eu queria continuar vivendo na inocência. Eu nunca tinha pensado nisso. E Agora estraguei a inocência de outro. você destruiu agora. Não só minha, do público que está assistindo. Mas enfim, Rafa, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui para gente falar de um filme tão bom, tão marcante pra gente quando cresce, e reagradecendo pelas vezes que você me convidou para participar dos podcasts lá do Cinemação, que foram episódios deliciosos de gravar, e os links vão estar todos aqui embaixo também. Fica um convite especial para Hamilton, né? Sim. Vocês têm que assistir Hamilton, escutar nosso podcast de Hamilton, tudo. Tudo. Não passe a vida sem a experiência de Hamilton, porque aquilo é muito marcante. Exato. Falamos de musical, nada mais propício. Então, eu queria agradecer, Brunão, você aí pelo convite mais uma vez. Cara, é ótimo trocar ideia sobre filme e tal com pessoas assim, né, que gostam de falar, que gostam de estudar, que gostam de assistir. E deixar aqui, né, o convite para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho lá dentro do Cinemação. Visita o nosso site, cinemação.com. Tem artigo, trailers, tem muita coisa lá, notícias, toda hora tá saindo coisa lá, a gente analisando muita coisa. E aí tem o nosso podcast semanal também, que sai toda sexta-feira. Ele tá em todos os agregadores de podcast, você pode ir lá, adicionar a gente, vai ter sempre um episódio diferente para você. E essa é uma das nossas assinaturas. Todo episódio é um diferente do outro. A gente tem episódio que a gente faz biografia, entrevista a galera, analisa filme. Então a gente não fica preso só em blockbuster. Falamos de blockbuster também, mas a gente gosta de variar bastante o assunto para quem gosta de cinema, gosta de pensar e desconstruir o cinema, né? Então é isso. Obrigado, Brunão, mais uma vez pelo convite. Foi ótimo. Obrigado você por ter vindo, Rafa. Valeu. Pessoal, abração. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever e seguir o Cinemação. Falou pra vocês.